Então, boa noite aí mais uma vez, obrigado pela presença de todos. É, Hoje, então, a gente passa a falar um pouquinho sobre doença do refluxo gastroesofágico. Dentro do nosso consultório, por muitas vezes, isso é bem incidente, né, gente? Não sei se é experiência de vocês, mas dentro do consultório, obviamente, né, aquela velha questão, o paciente não vem procurando a gente pelo sintoma de refluxo gastroesofágico, mas lá na sua coleta de dados, na sua anamnese, quando você parte para essa fase de entender um pouco melhor a vida vegetativa do sistema digestório, esse paciente, por muitas vezes, vai relatar aí o tal do refluxo gastroesofágico. Por muitas vezes, vocês vão observar que isso já vem emendado com hérnia hiatal, né? O paciente pode ter refluxo gastroesofágico sem ter hérnia hiatal, mas tendo hérnia hiatal, é quase certeza que ele vai ter refluxo gastroesofágico. E daí trazendo problemas que a gente vai ver associados aí à questão visceral mesmo, mas para a gente, para variar, é um paciente que vem com uma dor física. Então a gente vai ver algumas dessas dores referidas que tem a ver com o esôfago e que por muitas vezes é confundido com o estômago, né? São sintomas parecidos, são centros medulares praticamente iguais, né? O esôfago e o estômago, principalmente quando a gente fala do esôfago terminal, eles têm uma intimidade, é praticamente o mesmo tecido, só muda a característica, porque um é um sistema de condução, então você vê um esôfago com uma parede muito mais muscular, e outro é um sistema de todas as funções do estômago, né? Mas entre eles um sistema de reservatório. Então seria uma parte aí de modificação histológica, já que a gente precisa ter outros tipos de fibras musculares também para desempenhar todas as funções aí do estômago, não vamos entrar mais profundamente nisso. Mas, de uma forma geral, sintomas e dores referidas são bem confundidos aí com o estômago. Se não for uma condição patológica direta, né, difícil a gente falar que não tem uma relação do esôfago, de um problema de estômago com o esôfago, né? Geralmente, como eu disse para vocês, eles vêm acompanhado. Por muitas vezes esse paciente... Peraí, galera, fiz uma bobagem aqui, só um minuto. Por muitas vezes esse paciente vai estar se preocupando em falar para você sobre o que está acontecendo com ele no estômago dele. Dor de estômago, azia, má digestão, o tal do refluxo, por muitas vezes já é visto como, é normal. E aí eu vou lá, eu tomo meu Prazol da vida, e aí eu diminuo também essa sensação de refluxo. Mas, conforme isso vai se cronificando, temos problemas daí para frente, né, gente? Com a cronificação, obviamente, o esôfago vai começar a se deteriorar. A gente vai ver que tem classificações do refluxo gastroesofágico mediante a lesão tecidual, mas não só ele, né? Outras estruturas aí acabam também sendo acometidas, direta ou indiretamente. Principalmente é um sintoma, né, dessa inflamação que se causa no esôfago. Aí o paciente que muitas vezes fica com pigarro na boca, até chegando à mudança de voz mesmo, do timbre da voz, por conta da alteração da estrutura do esôfago aí. Bom, beleza, vamos lá. Então, nossa parte visceral, a gente vai ver do nosso interesse lá nas dores referidas e as relações anatômicas que esse esôfago também tem aí com as outras estruturas que a gente tem que se preocupar, trazendo para a gente sempre sintoma físico, ok? Eu tive uma experiência bem legal, não foi... Estava associado ao refluxo gastroesofágico, óbvio, mas era um paciente que tinha passado por uma cirurgia de hérnia hiatal há 20 anos atrás. E ele estava, onde eu tenho consultório, é uma clínica odontológica, né? Ele estava deitado na cadeira, no equipo lá da odontologia, e a dentista me chamou para conversar um pouco com ele, porque uma das queixas dele é que ele não tinha abertura total da boca. E aí, numa anamnese bem rápida lá, eu descobri a hernia hiatal dele e eu fiz um lift. A hora que eu fiz o lift visceral, o cara abriu a boca na hora. Veja que uma coisa que parece tão distante, né, gente? A gente está falando lá do hiato esofágico, onde geralmente tem essa reparação tecidual aí, ou seja, tem uma cicatriz agora, 20 anos depois, dando problema no aparelho estomatognático.
Então, a gente percebe que existe uma conexão facial muito importante entre esse esôfago distal e esse sistema estomatognático. Então, daqui para frente, por favor, na anamnese de vocês, pacientes até com disfunção temporomandibular, pesquisem aí essa história de hernia hiatal ou até mesmo os problemas gastroesofágicos, os refluxos gastroesofágicos. Beleza? Vamos lá, então. Ah, peraí que eu não conectei aqui. Segura aí, gente. Senão eu não consigo compartilhar o iPad com vocês. Então, beleza. Vamos compartilhar o iPad. Beleza. Então, hoje passamos a falar da doença do refluxo gastroesofágico. Começamos falando sobre prevalência. Só para vocês entenderem como isso anda acometendo o ser humano e, para variar, anda dando déficit aí nos cofres públicos, né? Porque muitas das pessoas são acometidas e isso tem um gasto anual aí com a saúde bizarro, né? Vocês entram em pesquisa aí de artigos, a maioria dos artigos norte-americanos faz essa comparativa, né? O quanto uma doença é prevalecente na população, pois o quanto de rombo ela traz para o sistema da saúde, né? A prevalência dessa patologia, gente, é de 15%. Só que a gente está falando da população adulta mundial. Lógico, a gente vai entrar um pouco mais a fundo disso, né? Mas, de antemão, sabemos o que é que pode provocar todo esse processo aí do refluxo. Maus hábitos. Lógico, tem questões genéticas, a gente vai pontuar cada uma delas, mas os maus hábitos mundiais com relação à alimentação e ao que eu penso, obviamente, tem trazido essa prevalência aí cada vez mais para cima. Por definição, é uma patologia crônica onde ocorre refluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal. Gastroduodenal. Temos problemas, né, gente? Um conteúdo gástrico, pode ser até mesmo duodenal, mas o gástrico principalmente acidificado e, por muitas vezes, trazendo lesão aí nesse tecido. Gastrointestinal, refluxo intestinal para o esôfago. Então, doença crônica de refluxo retrógrado do conteúdo gastrointestinal para o esôfago. O refluxo, na verdade, gente, ele tem duas possibilidades. É legal a gente pontuar porque existe um refluxo que é fisiológico e existe um refluxo que é patológico. Diferença entre eles, basicamente, o refluxo fisiológico, ele é breve e pós-prandial. E o patológico,
Ele é longo. E repetido. O fisiológico, ele é assintomático. E o patológico, obviamente, ele é sintomático. No fisiológico, sem esofagites. E no patológico, geralmente, ocorrem as esofagites. Então, né, gente? Depois a gente vai ver também cada estrutura que é anti-refluxo aí, mas uma das estruturas mais interessantes aí anti-refluxo é o esfíncter esofágico inferior, né? E ele é coordenado com a nossa deglutição, ou seja, cada vez que eu faço uma deglutição, eu diminuo o tônus desse esfíncter esofágico inferior. Então, vamos supor, você acabou de comer, seu estômago está dilatado, e aí você ainda começa a engolir quantidades de saliva, por exemplo. Obviamente, eu diminuo a pressão do esfíncter esofágico inferior, então, comumente, pode trazer um refluxo fisiológico. Então, o pós-prandial é que costuma acontecer isso, né? Onde já aconteceu a dilatação quase que toda do estômago, e aí eu perco um pouco do tônus do esfíncter esofágico inferior, e aí ele faz um pouquinho desse refluxo retrógrado. Só que ele é fisiológico, né, gente? Esse finalzinho do esôfago, ele tem uma preparação para também segurar um certo tempo de agressão do epitélio dele, né? Assim como todo o trato gastrointestinal, nós temos células troncos na nossa parede da mucosa, onde a gente produz células de reposição praticamente diariamente. Então, mesmo que nesse refluxo fisiológico tenha uma lesão mínima do epitélio, isso é reposto aí em 2, 3 dias, e isso se torna automaticamente fisiológico, muito bem compensado pelo sistema. Agora, quando ele é patológico, a gente está vendo, né? A abertura do esfíncter esofágico inferior já está retrasada, ela não é breve, ela é mais larga, né? Então, eu diminuo o tônus desse esfíncter por um tempo muito mais prolongado. Então, eu tenho muito mais condição também de aumentar até mesmo esse refluxo retrógrado aí, ok? Mas mais para frente a gente vai pontuar algumas causas, acho que fica mais fácil de entender aí a parte do patológico, beleza? Ele pode ser classificado em erosivo e não erosivo. De 50 a 70% dos casos, ele é erosivo, né, gente? Justamente por causa disso. Por muitas vezes esse refluxo começa sintomático, mas o paciente continua com aquela sensação que isso é uma coisa normal, ele não muda os hábitos dele, ele continua tomando os prazóis da vida, isso diminui ainda mais a acidificação do estômago dele, retraso do esvaziamento do estômago, muito mais disponibilidade para esse paciente ter também o refluxo gastroesofágico. Se isso se mantém cronicamente, por muitas vezes, vocês estão vendo aí de 50% a 70%, ele se torna erosivo, ou seja, o epitélio daqui para frente ele está danificado. Uma vez que eu tenho o epitélio danificado, gente, eu tenho também as células de produção de muco, elas também estão sendo comprometidas. Então, é um processo que vai se piorando cada vez mais, né? Justamente porque eu vou agredindo cada vez mais o epitélio e vou perdendo cada vez mais a função dele. Duas funções aí para o epitélio, uma de reposição das células, segunda de produção de muco, e também tem a terceira, que é a produção de bicarbonato, né, gente? Então, se eu vou danificando esse epitélio, eu vou danificando a mucosa, e daqui para frente eu tenho diminuição desses processos,
que já são de proteção do epitélio, né? Eu vou minimizando isso, eu vou cronificando mais, eu vou piorando cada vez mais o meu quadro, eu me torno cada vez mais erosivo. Problemas, né, gente? Por muitas vezes isso pode até evoluir para uma displasia, não muito difícil de acontecer, ok? Beleza. A fisiopatologia do refluxo gastroesofágico, né, gente? Eles caracterizam como multifatorial, né? Sim, não tem jeito. São os maus hábitos, são maus hábitos alimentares, né? São maus hábitos emocionais, e isso traz algumas disfunções de mecanismos, que aí também é o que vai se predispor a ter o tal do refluxo gastroesofágico. Então, a fisiopatologia, a gente classifica ela como multifatorial. E daqui a pouco a gente pontua quais são esses fatores. Mas, mediante a ação desses fatores, eu vou ter, primeiro, uma quebra do equilíbrio entre proteção e agressão. É o que eu estou acabando de falar para vocês, né? O esôfago, por si só, ele tem um esquema de proteção, que a própria camada mucosa faz isso acontecer. Mas, se o sistema de agressão é contínuo, esse equilíbrio se torna muito mais compensado na agressão, né? Eu começo a não reparar esse sistema epitelial e daqui para frente, então, vou ter problemas aí com o meu esôfago. Esses fatores também podem trazer um desequilíbrio do mecanismo pressórico entre válvula e transdiafragmática. Para eu manter essa válvula em uma condição pressórica boa, ou seja, já com um tônus mais de contração, né, gente? O esfíncter esofágico inferior, ele, a maior parte da função dele é em contração. Ele vai entrar em relaxamento mediante deglutição e os estímulos de digestão cefálica que a gente fala, né? Só de eu lembrar que eu vou comer, eu sentir o cheiro, ou visualizar a comida, eu mando aferência, perdão, referências vagais e agora já começa todo esse processo de digestão cefálica, salivação, produção de muco, e aí lá embaixo o esôfago também já vai resolver, o esfíncter esofágico inferior também já vai receber essa informação vagal. Comece a diminuir seu tônus porque vai entrar comida. Então, gente, para que eu tenha um equilíbrio bom dessa válvula acontecendo, eu tenho que ter as pressões intratorácicas e intraabdominais equilibradas. Eu tenho menos 5 ml de água no tórax e mais 5 na parede, na região superior do abdômen. Então, entre menos 5 do tórax e mais 5 do abdômen, isso tem que estar equilibrado para que essa válvula tenha uma condição mecânica boa. Se isso for interferido, daí temos um problema desse desequilíbrio. Ou uma pressão intraabdominal aumentada, que é o que geralmente acontece, ou, por muitas vezes, um desequilíbrio também da pressão intratorácica. Isso diminui a condição da válvula e predispõe a pessoa a ter o refluxo gastroesofágico. Beleza. Fatores relacionados ao refluxo gastroesofágico. Então, o primeiro que se pontua, e eles chamam muito atenção isso, né, gente? Dentro dos artigos.
A obesidade, e obviamente, se a gente está falando de obesidade, a gente está falando dos maus hábitos desse paciente. Mas a gente vai ver que a obesidade, na verdade, ela aumenta a pressão intraabdominal, o que predispõe também a esse paciente ter uma condição de refluxo gastroesofágico, ok? Só um minutinho, gente. Então, obesidade, tabagismo e o abuso de bebidas alcoólicas fatores genéticos, diminuição do status socioeconômico e diminuição do nível educacional. Eu até entendo, né, nos artigos citarem, né, essa coisa do status socioeconômico ou do nível educacional diminuído, mas eu acho que isso não é real, né, gente? Não é só para eles, né? Mas é principalmente neles. Essa é a diferença. Porque a gente vê os maus hábitos empregados principalmente na alta sociedade, onde se tem esbórnia com álcool, comida, jantares e afins. Então, assim, eu acho que é o que eu disse, né? Pontual por aparecer muito mais nessas condições, mas não se faz verdade ser unicamente nessas condições. E aí também a gente tem fatores que levam ao desequilíbrio pressórico, como eu disse, entre a válvula e o diafragma. Primeiro de todos, talvez o mais aparente aí, né, dentro do consultório, a própria hérnia e a tal. Ainda podemos ter problemas com a motilidade do próprio esôfago. Essas são patológicas mesmo, né, sindrômicas. E também o aumento da pressão abdominal, como eu disse, secundária à obesidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, cada um ponto a mais no IMC do nosso paciente, ele está aumentando 10% a mais de pressão intraabdominal. Ou seja, né, pessoas, se faz necessário um acompanhamento nutricional desse paciente. Não se sabe dizer se o aumento da pressão abdominal é que promove o refluxo ou se é o mau hábito que o paciente tem, é que acidifica mais esse estômago, trazendo todos os sintomas e trazendo refluxo, ou se tudo junto, na verdade, né? É mais fácil pensar nos dois associados, né? Tanto a obesidade quanto os maus hábitos alimentares, trazendo problemas para o meu estômago e, secundariamente, aí ao meu esôfago. Só um minutinho de novo. Beleza.
Só para a gente relembrar, né, gente, já que a gente está falando tanto dessa relação pressórica aí do abdômen, né, e todas as estruturas anti-refluxos que a gente tem, como precisa sacrificar o corpo para tudo isso acontecer de uma forma patológica, né, gente? Mas, para a gente relembrar aí, então, a gente vai falar sobre as estruturas anti-refluxo. Então, como eu já citei aí para vocês, talvez a mais importante, o esfíncter esofágico inferior. Lembra, né, gente? Ele é feito de musculatura lisa, ele que coordena, então, a maior parte aí de tônus de fechamento e abertura, né, do conteúdo do esôfago pro estômago, e então ele tem uma coordenação muito mais vegetativa. Então, ele recebe eferências lá do sistema nervoso autônomo para manter aí o tônus de abertura ou fechamento dele durante o processo de digestão, né, na verdade, de deglutição, e no período de jejum, ação simpática e parasimpática. Obviamente, a gente tem uma ação muito mais parasimpática sobre ele, mas não dá para deixar também de assim, não é de se menosprezar a ação simpática que existe sobre ele. Obviamente, o simpático aí aumentando o tônus de fechamento desse esfíncter esofágico inferior, ok? Beleza. Temos a parte crural do diafragma. Lembra, né? Quem faz a parte do hiato esofágico é principalmente o pilar direito, né? Depois temos o ângulo de His. É o ângulo que se forma, um ângulo bem agudo que se forma entre o esôfago abdominal e a curvatura maior do estômago. Para quem tem dúvida aí, entra lá no canal do YouTube e vai assistir a aulinha lá de anatomia do estômago. Tem lá tudo isso aí descrito e desenhado, beleza? Ainda temos o próprio esôfago abdominal. Estava lendo um artigo muito interessante, gente. Quanto maior o comprimento do esôfago abdominal, menor as chances de você ter o refluxo gastroesofágico. Faz sentido, né? Quanto maior ele é lá dentro, mais voltas ele tem, né? Pensa num sifão da pia, né? Ele não faz aquela vírgula antes de entrar na caixa de inspeção lá. Então, quanto maior eu tiver essa curva aí, mais sistema anti-refluxo eu tenho. E também saber qual é o tônus desse esôfago abdominal, né? Porque por muitas vezes ele está sendo acometido aí. E ainda temos a válvula de Gubarov. São bolsas que ficam ali do lado do esfíncter esofágico inferior, também tendo aí essa condição de antirrefluxo. E, na minha opinião, depois do esfíncter esofágico inferior, o mais, talvez, né? O mais importante aí, o ligamento frênico esofágico. Tem o inferior e o superior, né, gente? Mas principalmente o inferior, porque é ele que sustenta lá do diafragma toda essa porção aí de transição de esôfago para estômago. Tanto que uma parte dele também tem inserção na curvatura maior do estômago, né? Então ele faz um processo de sustentação do diafragma para esse sistema valvular aí funcionar muito bem, obrigado. Uma vez que eu tenho problemas com esse ligamento, né, gente? Não preciso nem falar. Quem sofre com isso, obviamente, é a válvula. E aí o sistema anti-refluxo começa a ficar cada vez mais falho, né? Uma vez que uma dessas estruturas, gente, começar a falhar no seu sistema, isso se torna uma reação em cadeia. Todas as outras também começam a falhar e cada vez mais eu tenho possibilidades de desencadear aí o refluxo gastroesofágico. Beleza? Sintomas.
Tem um refluxo que se chama refluxo oculto, né, gente? Ele tá lá presente, ele tem sintomas, mas as pessoas geralmente não dão atenção para isso. Então, alguns dos sintomas que estão aqui, eles são associados a esse refluxo oculto. Então, eructações, principalmente no pós-prandial, né? Os pacientes têm uma dificuldade mesmo em deglutir e acúmulo de gases aí não restringido pelo esfíncter esofágico inferior. Regurgitação de alimento. E isso eu acho que é mais observado numa fase mais crônica, né? Onde também não houve intervenção nenhuma. Regurgitação de alimento é pesado, né? Mas náuseas e vômitos, como eu disse, né? Por muitas vezes são sintomas gástricos, né? Não se olha para essa questão. Rouquidão do paciente, ou até alteração do timbre da voz, né? Irritação da garganta e pigarros constantes. Dificuldade para deglutir. Paciente que tem dificuldade de deglutição, gente, tem que estar esperto com ação vagal, tá? Quem faz muito da parte da deglutição aí é o 12º par craniano e o vago motor, beleza? Acidez e queimação. Geralmente é o paciente que anda com aquelas pastilhas antiácidas no bolso, né? Dor retroesternal. Por muitas vezes essas duas estão associadas. O paciente tem a dor retroesternal e ele refere essa dor como queimação. E bem característico ocorrer a piora na parte da noite, com tosses noturnas. É uma ação parasimpática aumentada, né, na parte da noite, mas também é um paciente que está indo para a posição horizontal, né? Se já na posição vertical ele não está conseguindo segurar esse refluxo, imagina na posição vertical, perdão, horizontal. Por muitas vezes é bom a gente aconselhar esse paciente a dormir recostado, né? Se ele já é um paciente que sofre de refluxo há muitos anos, esse cara já tem até essa manha. Ele já sabe que ele não pode comer muito tarde, na última refeição, de preferência, não colocar líquido para dentro e também vai dormir recostado. Vamos lá. Dores referidas. Uma delas a gente já até falou aí, né? O paciente relata dor retroesternal. Também muito comum epigastralgia. E aí, de novo, né? Confundindo com estômago, né? Trapezalgia bilateral. De novo, confundido com estômago, né? Região de T5 e T6, centro medular. E também região do ângulo
superior da escápula. Pontual. Pensamos em problemas com o esôfago. É muito característico esse paciente de dor retroesternal, gente. Quando vocês forem palpar mediastino, esse cara ter uma pedra no mediastino. Então, se faz muito necessário e interessante a gente trabalhar o tal do mediastino para esse paciente que já relata refluxo gastroesofágico. Por muitas vezes vai ser um paciente que você vai lá na altura de T5, T6, enfim, torácica média, você vai até observar uma retificação, uma anteriorização nessa região, você vai tentar manipular lá a emergência osteopática e não entra, justamente por causa disso. É uma retração muito mais anterior, mediastinal, que traz essa sensação de hipomobilidade lá para trás, mas que se eu for pelo músculo esquelético primeiro, não vai entrar manipulação. Então, eu vou lá e equilibro o mediastino primeiro, solto as tensões faciais, depois eu vou lá e manipulo. Vocês vão ver que tá certo. Relações desse esôfago. Então, o que a gente falou? Principalmente esse cara aqui, né? Para variar um pouco. Só que nessa patologia, gente, se torna obrigatório eu tratar esse diafragma. Principalmente porque a gente viu que tem uma relação direta do pilar direito. E ainda vou pensar em diafragma, gente, com relação à inserção lá no chifoide. Últimas costelas. E somente se o paciente não tiver hérnia hiatal, centro frênico. Lembre-se que é contraindicado a gente mexer com o centro frênico no paciente que tem hérnia hiatal, beleza? Quando a gente está falando desse diafragma inserido lá no processo tifoide, gente, eu não sei se vocês estão lembrados de uma estrutura, na verdade, é a composição do diafragma, que chama folíolo. Então, é trabalhar o folíolo anterior e é trabalhar o folíolo lateral. Ou seja, eu vou trabalhar a expansão diafragmática com esse paciente em decúbito dorsal e decúbito lateral, principalmente nessa relação com as últimas vértebras. E outra, se a gente está falando de pilar diafragmático direito, também se faz necessário olhar L1 a L3. Combinados? Beleza. Outra estrutura, como eu falei para vocês, né? Mediastino. O entrecruze de todas as faces dessas estruturas que estão passando aí dentro da caixa torácica, né? Mas temos também uma fáscia endotorácica. Lembrar que todas essas estruturas, né, gente, mediastino, fáscia endotorácica, a gente tem também a fáscia ah, esofágica, faríngea. E essa faríngea também já fazendo correlação com a base do crânio e as fáscias cervicais. Ou seja, de lá de baixo do diafragma, se a gente for mexendo com fáscias, a gente vai passar por mediastino, a gente vai passar por fáscia endotorácica, que na verdade também se une ao mediastino bem no centro da caixa torácica, na região de externo, e indo mais para cima, ela se conecta então com a fáscia esofágica faríngea.
e essa faringe tem inserção lá no tubérculo basilar, ou seja, na base do meu crânio, lá no occipital, e também uma ligação direta com essas fáscias cervicais. Ou seja, um pedaço do tendão central está passando aí, ou seja, um paciente que tem problemas com refluxo gastroesofágicos crônico, por favor, lembrar que as alterações podem estar vindo de lá de baixo e ser refletida pelo corpo como um todo, uma vez que a gente está pensando aí nessa estrutura do tendão central. Sistema nervoso autônomo, como a gente já falou, T5 a T6. A parte vagal. E a gente está pensando principalmente em tônus do esfíncter esofágico inferior. Beleza? Músculo esquelético também lembrar da entrada torácica. Tirar as tensões, né, desse anel ósseo ligamentar para melhorar essa condição facial interna. E, indiretamente, aí, mas para não esquecer, uma relação com pulmão e coração. Eu colocaria essa relação aqui estritamente facial, tá, gente? Não é que um refluxo gastroesofágico vai me trazer um problema pulmonar. Sim, né? Pode trazer, desde que eu tenha aspirado o conteúdo do refluxo, ok. Mas não é que a relação é direta, né, de uma víscera para outra. Tem que ocorrer um mecanismo aí de aspiração. E muito comumente isso acontece, tá, gente? Tem pacientes aí que têm bronquites repetitivas aí por conta de aspiração de refluxo mesmo. Então, não afastar esse tipo de problema nesse tipo de paciente aí, beleza? Então, essas aí são as relações do nosso esôfago. E aí, obviamente, o que que a gente faz para tratar esse cara? Primeira condição, gente, equilibrar o tônus diafragmático. Lembre-se, decúbito dorsal, decúbito lateral, para a gente falar sobre as inserções desse cara. Pensar T12L1 e L1, L3, centro frênico, com liberação. Do hiato esofágico. Liberação do sistema nervoso autônomo. Liberação do mediastino. E liberação facial. Né? A relação cervical, faríngea, esofágica. Com certeza, você vai ajudar seu paciente, não só com as questões musculoesqueléticas dele, mas com o refluxo gastroesofágico. Obviamente, a gente não consegue
regular sistema nervoso autônomo, né, gente? Mas a partir do momento que a gente pelo menos tira a tensão de cima desses tecidos, a gente consegue melhorar o quadro desse paciente. Obviamente, isso aqui é hands-on, né? A gente tem que ter o hands-off com esse paciente, vai ter que ter a melhora de todos os processos aí de alimentação, como sempre, e é um cara que vai ter que perder peso no caso de ser obeso, né? De novo, é o cara que foi no nosso consultório, por exemplo, por causa de uma trapezialgia bilateral e que a gente vai ter que contar esse sermão inteiro para ele. Desafios da vida, né? Por que é que eu fui escolher ser osteopata? Mas é isso, gente, para a gente prover saúde na vida dos nossos pacientes. Não tem essa. O cara tá com trapezialgia, obviamente com o nosso conhecimento anatômico, com todas as técnicas que a gente tem de liberação tecidual, a gente consegue melhorar esse padrão do paciente, mas a gente sabe que para curar esse padrão e ele não se torne repetitivo, esse paciente vai ter que trocar o hábito da vida dele. Dificuldades, né, gente? Porque as pessoas realmente elas não estão muito preocupadas em mudar os seus hábitos, né? Eu tenho uma senhora lá no consultório que ela tá com refluxo gastroesofágico importante e ela foi no gastroenterologista e o cara viu que ela estava com H. pylori. Pronto, achamos o culpado para a história. Não preciso mudar a rotina nenhuma. Eu vou tomar medicação para H. pylori. Ok, ela fez o tratamento, melhorou, obviamente, voltou. Agora já não era mais o H. pylori. E agora o gastro já não sabia também dar outro tipo de diagnóstico. Ela queria ir em outro médico. Ela queria ir num colono para saber se o cara dava outro nome para outro remédio. Oh, Deus. Escuta, olha só. Você está procurando um nome para que tenha um remédio para que aconteça um milagre. Por favor, faça 3 meses da sua dieta. Eu coloquei na cabeça dela, ela foi no nutricionista. Só falta uma coisa, ela fazer a dieta. 3 meses eu pedi, gente. 3 meses. Faça a dieta o máximo que você conseguir. Você vai ver se você melhora ou não. Estamos na luta. Ela vai voltar amanhã comigo, diga-se de passagem. Depois eu conto para vocês se ela voltou na dieta ou não. Acho bem difícil ter voltado na dieta no Natal e no Ano Novo. Mas a gente persiste, né, gente? Nossa missão é essa: levar saúde para os nossos pacientes. Valeu, galera! Obrigado aí mais uma terça-feira juntos. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse tipo de patologia. Como eu disse para vocês, cada vez mais frequente dentro do nosso consultório, obviamente com dores referidas, mas sabemos onde é que está esse problema. Refluxos gastroesofágicos, problemas físicos, e é aí que a gente vai atuar em cima desse paciente. Valeu, galera! Quem tiver aí, abre a câmera aí. Muito obrigado. Digo eu, abre as câmeras, vamos fazer uma fotinho. Ah, peraí, foi errado. Não, não. Agora vai. Valeu, galera! Boa semana para vocês aí. Semana que vem a gente se vê de novo. Beijo pra vocês. Nada. Boa Tchau. noite. Eu. Valeu.